Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso HTML5 para iniciantes. Essa é a nossa aula de número 4. Tá? Na última aula, aula 3, ela acabou ficando muito extensa, né? Então eu não pude abordar todos os temas que eu havia proposto. Então o tema a respeito de cores nós vamos estar vendo agora nessa aula 4. Tá? Então aqui nós vamos ver que além de definir as cores através dos nomes, né, como nós fizemos até agora, existem outras maneiras também de nós definirmos as cores, que é através das funções do CSS, a função RGB, o X e o HSL. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá na nossa aula. Vamos, para iniciar, carregar o nosso Sublime. Vamos criar então o nosso arquivo aula 4 HTML. Vamos estar salvando, a nossa pastinha, ok? Então aqui agora nós vamos criar uma estrutura do arquivo, tá bom? Bom pessoal, continuando aqui, vamos falar agora a respeito de cores, tá bom? Só que antes, eu vou fazer assim, vou dar uma limpada nesse código, tá? Mas depois eu vou copiar ele, vou deixar aqui, depois eu colo novamente na página, para que vocês possam ter ele aí como estudo, tá bom? Então, cores, né? Voltando aqui, cores, nós vimos anteriormente, né, que através do atributo style, né, nós podemos definir as cores dos textos e dos fundos, né? E sempre nós temos utilizado aqui o nome, né? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, vamos abrir aqui um parágrafo, né? E nós vamos definir aqui o atributo style e vamos definir a cor de fundo, né? Então, background. Background, ok? E aí, background color, tá? Background color, que é a cor do fundo, né? E vamos definir, por exemplo, a cor red, ok? Vamos colocar aqui vermelho, ok? Então, como eu fiz? Eu simplesmente coloquei, ó, vamos colocar alguns aqui, alguns para a gente ter vários exemplos aqui, tá? Então, a gente coloca. Então, eu coloco o nome da cor, né? O nome da cor em inglês, né? São vários, são 140 nomes de cores que estão disponíveis, tá? Eu vou colocar no link, nos comentários do vídeo, um link para uma página onde você vai encontrar todos essas cores, esses nomes de cores lá disponíveis, tá bom? Então aqui eu vou colocar, por exemplo, blue, azul, né? Azul. Existem algumas gray, cinza, green, verde, yellow, amarelo,
orange, laranja, violet, violeta. Ok? Então, se a gente salvar, a gente carregar a página, então aqui, ó, você viu que ele tem o formato, o fundo da linha ficou com a cor que eu estipulei aqui, né? Então basta eu colocar na minha propriedade background color o nome da cor que eu quero e ele então vai exibir, tá bom? Bom, como eu falei para vocês, né? Eu vou disponibilizar aqui esse site aqui, deixa eu só abrir uma nova guia aqui, né? Aqui você vai encontrar essa tabela de cores aqui, tá vendo? Então todos esses nomes de cores aqui estão disponíveis no HTML, tá? Então são 140 cores que estão disponíveis para você utilizar aqui através do nome, tudo bem? Bom, mas existem outras maneiras de eu definir a cor sem usar o nome, né? Uma dessas maneiras é utilizando a função CSS RGB, tá? Então aqui, quando eu for colocar a cor, eu vou colocar a função RGB, abrir o parênteses, né? E eu vou ter então 3 definições de cores aí. RGB, que é o Red, Green, Blue, ou seja, vermelho, verde e azul, né? Então eu vou ter 3 parâmetros aqui, cada um representando a intensidade de uma cor, né? Essa intensidade é um valor que vai de 0 a 255, tá? Então, se eu quiser uma cor vermelha, eu vou colocar 255 de vermelho, ou seja, o máximo de vermelho, e vou colocar 0 nas outras 2 cores, tá? Então, 0 de verde, 0 de azul, ok? Se eu quiser, por exemplo, uma cor azul, eu vou usar o RGB, aí já é o contrário. De vermelho eu não vou colocar nada, né? De verde também eu não vou colocar nada. Mas de azul eu vou colocar tudo aqui, 255, para ele ficar com azul, beleza? O cinza já é... As tonalidades de cinza, sempre você coloca todos os valores iguais, né? Então, se eu colocar tudo 255, por exemplo, ele vai ficar preto, porque eu vou estar no máximo das cores todas e ele fica... aliás, desculpa, se eu colocar 255, ele vai ficar branco, né? Porque eu vou colocar o máximo de todas as cores e as cores todas é branco. O branco é a junção de todas as cores, né? Mas se eu colocar, por exemplo, tudo 0, aí vai ficar preto, ok? O cinza, eu vou colocar então ali um valor entre esses valores para dar aquela tonalidade, o cinza na tonalidade que eu quero. Então, se eu colocar, por exemplo, 169 para o vermelho, 169 para o verde e também 169 para o azul, aí eu vou ter uma tonalidade cinza, ok? Bom, se eu quiser o verde, fácil também, né? Eu vou vir aqui e vou colocar vermelho nada, que eu não quero vermelho. O verde eu vou colocar todo o 255, que eu quero todo vermelho, todo verde, e nada para o azul também,
bom? O amarelo, então, como eu faria o amarelo? Né? O amarelo, na verdade, ele é a junção do vermelho com o verde. Então, se eu misturar o vermelho com o verde e não botar nada de azul, eu vou chegar no amarelo, né? Agora, e conforme eu vou estipulando o valor de cada uma dessas propriedades, eu posso fazer qualquer cor, né? Eu posso chegar em qualquer cor. É como um pintor, você vai misturando as tintas ali e você vai chegando na tonalidade que você quer chegar, né? Então, aqui, por exemplo, para o laranja, eu teria 255 aqui de vermelho, 140 de verde e nada de azul. O violeta eu já teria 238 de vermelho, 130 de verde e 238 de azul, ok? Então vamos ver como ficaria isso daqui. Vamos salvar e vamos recarregar. Ó, tá vendo? Então ele manteve aqui, ó, o vermelho, o azul, o cinza, o verde, o amarelo, o laranja e o violeta. E eu não usei nomes, eu estipulei o tanto que eu quero de cada cor para ele chegar nessas cores aqui, tá? Então, dessa forma, eu tenho aqui, se você for ver, são 256 possibilidades de verde, vezes, né? Então seria, por exemplo, vezes 256 possibilidades de verde, de vermelho, 256 de verde, vezes 256 de azul. Então eu posso ter aqui, olha o resultado, mais de 16 bilhões de cores, possibilidades de cores aqui, usando dessa forma, né? Então, ali, pré-definido pelo nome, eu tenho 140 que já está definida. Mas, se eu utilizar dessa função, então, eu tenho aí a possibilidade de mais 16 milhões de cores utilizando dessa maneira aqui, tá bom? Bom, além do RGB, eu tenho também o RGBA. Então, o RGBA, na verdade, o que seria o RGBA? É o mesmo RGB, só que ele vai ter uma propriedade a mais, que vai ser a opacidade, né? Então, o que seria isso? Por exemplo, opacidade seria quão opaco ele está ou quão transparente ele fica. Então, eu posso dar uma transparência para a cor, né? Posso dar uma transparência. Então, eu acho que aqui seria melhor a gente manter, para ficar mais fácil a gente entender. Eu vou repetir aqui a mesma cor, né? Mesma cor aqui. Então, vamos pegar o vermelho. Deixar o vermelho aqui. Então, vou colocar o vermelho. Colocar o vermelho. Vamos deixar, por exemplo, o verde também. Eu vou repetir o verde. Vou deixar o verde. Ok? Então, se eu salvar aqui, se eu salvar aqui, Ctrl S, se for carregar aqui, então eu vou ter 3 vermelhos
3 verdes, certo? Só que eu posso mudar a transparência, né? A opacidade. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, esse valor de opacidade ele vai de 0 a 1, né? Então, o 1 ele é totalmente opaco, ele é totalmente sólido, e 0 ele é totalmente transparente. Então, eu vou ter que colocar valores aí entre 0 a 1, né? Então, vamos supor, eu vou colocar no primeiro, eu vou deixar 100% aí da opacidade, ok? Aqui eu vou colocar 0,7 de opacidade, né? E nesse outro aqui eu vou colocar 0,2 de opacidade. Ó, lembrando que agora não é mais o RGB, é o RGBA, né? O RGBA porque ele tem uma função, uma extensão da função RGB que traz também ele traz aqui um parâmetro a mais aqui, né? RGBA. Deixa eu colocar aqui já RGBA em tudo aqui. Espera aí que eu acho que eu terminei. Deixa eu ver aqui. RGBA. Né? Então, aqui eu vou colocar também opacidade 1. Aqui eu vou colocar uma opacidade 0,8 e aqui uma opacidade 0,1, ok? Então vamos salvar. Vamos ver como vai ficar aqui. Ó, você está vendo? Então o que acontece? O vermelho aqui ele está totalmente sólido. Esse já está um pouco transparente. Esse já está bem transparente. A mesma coisa no verde aqui. O verde está sólido. Aqui ele está um pouco transparente e aqui ele está quase que completamente transparente. Aqui porque eu coloquei a opacidade aqui 0,1. Tá? Então existem essas duas formas aqui do RGB trabalhar. Né? Bom, outra forma de eu definir as cores, né, é através do valor hexadecimal das cores, né? Então eu posso, ele é bem parecido aqui com o RGB, só que ele não é mais uma função. Eu só coloco o valor hexadecimal da cor, né? Então vamos manter aqui o... Peraí. Deixa eu vou manter essas informações em cima e vamos fazer aqui embaixo, né? Outros parágrafos aqui para a gente deixar aquele lá como exemplo, tá? Então eu vou fazer um outro parágrafo aqui e vou colocar aqui vermelho e a cor do vermelho aqui é um valor hexadecimal, né? Então o valor hexadecimal seria os dois primeiros o vermelho, os dois do meio o verde e os dois do final aqui o azul, tá? Então é bem parecido aqui com a lógica aqui do RGB, tá? Então só que eu, em vez de colocar na função, eu já atribuo o valor e como eu estou em hexadecimal, eu só preciso de duas casas. Aqui para mim chegar até o 255, eu vou precisar ter 3 casas aqui, né? No caso, como eu estou usando o hexadecimal, se eu colocar, por exemplo, FF, ele já vale 255. Então, eu não preciso mais do que 2 casas aqui para cada cor, né? Então, eu vou ter um conjunto aqui de
de 6 caracteres aqui, né? Então eu utilizo, sempre vou utilizar a cerquinha aqui, né? O hashtag, não sei como vocês falam, essa cerquinha, e o valor dele em hexadecimal, tá? Então como eu faria isso? Eu ia colocar a mesma propriedade style aqui, ok? Igual, e aqui na hora de eu colocar o meu background color, né, eu vou colocar o valor direto dando o meu valor da cor. Então eu vou colocar aqui, ó, FF 0000. Então aqui ele já assumiu que o que eu quero colocar aqui é o vermelho, tá? Bom, eu vou fazer isso daqui também para as outras cores, né? Só para vocês terem aqui como exemplo, né? Então eu vou colocar aqui já fizemos aqui o vermelho, vamos colocar aqui o azul, o verde, né? Vamos colocar o verde primeiro, o verde, o azul. Tá? Lembrando que o verde, então, é no meio, né? Então esses dois primeiros aqui, valor 00, esses dois aqui, então, é o 255, só que como está em hexadecimal, é o FF, né? E o azul já é ao contrário aqui, né? Que o FF aqui. Então, é só para a gente deixar exibido aqui, né? Vou colocar aqui. Exibido ali. Ok? Vamos salvar. Vamos ver como vai ficar. Vendo? Então, eu usei a mesma maneira, só que agora utilizando o valor hexadecimal. Ok? Bom, existe ainda uma outra maneira de se colocar cores, né, que é através de uma outra função CSS que chama HSL, né? Então, esse HSL, na verdade, ele não é muito utilizado, tá? Ele não é muito utilizado porque ele é bem mais complexo do que o RGB, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui para vocês, para a gente passar por isso também, tá? Então ele seria uma forma igual nós utilizamos lá, só que em vez de ser o RGB, a gente usa o HCL. Então como funciona o HCL? O HCL, na verdade, ele também tem 3 parâmetros, tá? Só que o parâmetro aqui é a tonalidade, né? A tonalidade, o primeiro parâmetro é a tonalidade, a matiz, que fala matiz, né? Então seria a tonalidade, no caso do vermelho seria 0. Então aqui o que acontece? Essa primeira tonalidade, ele é o grau, ele utiliza, na verdade, daquele círculo de cores, né? Aquele círculo cromático que as pessoas, que você vê muito aí também em pessoas de design, que é um círculo onde você tem na posição de grau 0 o vermelho, na posição de grau 120 o verde e 240 o azul. E ali você vai a tonalidade, ele vai perdendo, aumentando a tonalidade de uma cor e diminuindo a tonalidade de outra até fechar o ciclo. Então aqui você colocaria qual é essa tonalidade no grau, né? Então o 0, como eu falei para você, no grau 0, a tonalidade do vermelho, tá? O segundo parâmetro seria a saturação, né? Então aqui a gente colocaria, por exemplo, 100% de saturação. Quantos por cento de saturação? 100%.
E o terceiro parâmetro é a luminosidade, né? Luminosidade, então também vamos colocar aqui 50%, tá? Então, vamos tirar aqui esse valor aqui, né? Para ele ficar menorzinho aqui. Então, o vermelho, se eu fosse representar aqui o vermelho no HSL, né, eu faria assim, 0,100% de saturação e 50% de luminosidade, né? Se eu fosse fazer, por exemplo, o verde, seria a mesma coisa aqui, praticamente, eu só iria mudar o grau, né? O grau aqui, que eu ia colocar na posição 120, né? 120. Ok? E se eu fosse fazer para me fazer o azul, né? O azul, também eu só vou mudar o grau aqui, eu vou botar no 240. 240. Então, vamos salvar isso daqui. E vamos carregar de novo, tá vendo? Então, ele mantém também as mesmas, é uma coisa bem parecida, né? Porém, ele ainda dá mais possibilidades ainda, porque você tem uma infinita, você vai misturando aí essa tonalidade com saturação e a luminosidade, então você vai fazendo aí muito mais cores ainda. Então você tem muito mais. Outra a gente tem 16 milhões de possibilidades e ainda tem muito mais, né? Só que não é muito utilizado. Na programação você não vê o pessoal usando muito esse formato, é mais o RGB mesmo, tá? O RGB, o hexadecimal, que é mais o hexadecimal na verdade. O hexadecimal pode usar o RGB e também o nome das cores, tá? E também eu tenho o RSLA, né? Que acrescenta também mais um parâmetro, que nem o RGBA, eu tenho o canal alfa também, né? Eu posso colocar o canal alfa aqui também, que vai dar essa questão da opacidade, né? De ficar mais transparente ou menos transparente. Tá bom, pessoal? Bom, eu acho que já foi bastante conteúdo, né? Foi bastante conteúdo. Nós vemos que existem várias maneiras de se trabalhar com cores, né? Mas isso daí vai ficar mais tranquilo no passar do curso, né? Quando nós estivermos vendo o CSS a fundo. Então aí a gente vai entrar mais nesses detalhes aí. Bom, pessoal? Bom, pessoal, para finalizarmos essa parte esse tema a respeito de cores, nós vamos aqui ver agora como a gente pode mudar as cores das bordas dos elementos, ok? Então, para isso eu vou criar aqui um cabeçalho, né? Vamos criar aqui três cabeçalhos, tá ok? Vamos criar aqui 3 cabeçalhos. Vamos dar aqui um conteúdo, né? Vamos colocar aqui o famoso Olá Mundo. Aqui eu vou colocar um Olá Pessoal. E aqui eu vou colocar um título, ok? Só para diferenciar esses cabeçalhos, ok? Então, vou salvar aqui, tá? Salvar. Vamos carregar aqui. Então temos esses
3 cabeçalhos aqui. Então, se eu quiser mudar, porque cada elemento, a maioria dos elementos HTML, eles têm meio que, eles ficam meio que numa caixa, né? Eles têm umas margens superiores, margens laterais e margens inferiores, né? Então, essas bordas, eu posso também estar trabalhando com essas bordas e mudar a cor apenas das bordas dessas caixas, tá? Então, para isso, eu vou usar o meu atributo Style, como a gente já vinha fazendo até aqui, ok? Então, eu vou usar agora a propriedade Border, ok? Essa propriedade Border, eu vou passar três informações para ele. Primeiro, a informação a respeito do tamanho da borda. Então, eu vou falar, eu quero uma borda de 2 pixels de largura, né? Vou dizer o tipo, então o tipo vai ser o tipo sólido, né? Solid, ok? E a cor, eu vou colocar então a cor aqui com o nome Tomato, que é uma cor que eu defino a cor pelo nome, ok? Bom, eu posso colocar esses estilos também, né? Eu vou colocar esses outros estilos também nesses outros cabeçalhos, ok? Esses outros cabeçalhos, e vou alterar aqui a largura desse, deixar mais grossinho esse daqui, uma largura 4, por exemplo, e esse eu vou deixar com a largura 5, né? Bem larguinho, tá? Vou deixar todos sólidos. Esse daqui, eu vou definir a cor desse daqui utilizando o meu formato hexadecimal, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 00, que é o código para o verde, né? E aqui eu vou estar usando então outra maneira que nós aprendemos, que foi através do RGB, né? E eu vou definir então um valor aqui diferente aqui para essas bordas, ok? Então vou salvar, né? Salvar, e vamos verificar como ficou aqui, tá vendo? Então eu posso mudar as bordas do meu cabeçalho, ok? E eu posso usar a cor, como nós vimos, não só definindo através do nome, mas através do hexadecimal e também através da forma da função RGB do CSS. Bom, pessoal? Bom, pessoal, então por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não fique preocupado. Essa questão de cores aí a gente vai ver ainda mais a fundo quando nós estivermos estudando o CSS, tá? Então, se vocês gostaram, por favor, deixe o seu joinha, compartilhe os nossos vídeos em sua rede social e não se esqueça de se inscrever para saber sempre que tiver um vídeo novo aí lançado, tá bom? Um abraço, até mais.